Olá, investidor, olá, investidora. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro, e que dia para a Bolsa Brasileira. O índice Bovespa fechou em alta de 1,91% aos 114.070 pontos, mesmo com o exterior pesado. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 0,35% e o Nasdaq caiu 1,37%. A despeito aí de todos os prognósticos de ser um ano mais difícil por ser um ano eleitoral, a Bolsa Brasileira já acumula no ano uma alta de 8,82%, enquanto o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, cai 21%. Ou seja, o Brasil se tornou o país maravilhoso nesse ano para se investir no mercado de renda variável, exatamente o oposto do ano passado, quando as bolsas internacionais tiveram aí um ano bastante positivo e aqui a gente já sofreu outros efeitos, a gente veio para um ano mais pessimista. Bom, nesse ano então a gente está vindo super bem e o que a gente teve aí de mais relevante desde ontem e hoje que está impactando os mercados? Lá nos Estados Unidos a gente teve decisão de juros por parte do Fed, tivemos decisão de juros no Banco Central da Inglaterra, no Banco Central japonês e aqui no Brasil pelo Copom. Então, começando pelos Estados Unidos, foi um aumento de 0,75 nos juros, indo para 3 a 3,25, como já era esperado pelo mercado, mas o Powell reconheceu que a desaceleração da inflação não virá sem dor, ou seja, indicando que eles vão tolerar alguma recessão para botar essa inflação no lugar dela, que seria alguma coisa entre 2 e 2,5%, mas que isso só deve acontecer lá em 2024. 2023 ainda deve ser um ano de inflação mais alta. Então, as taxas de juros de médio prazo lá nos Estados Unidos foram revisadas para cima, ficando finalmente em linha com o call do BTG, que já tinha uma alta mais forte de juros, muito mais do que todo o mercado. Agora o Fed se alinhou ao call que o BTG já vinha dando há algum tempo atrás, e que os juros lá deve ser o famoso agora higher for longer, que é a expressão que a gente mais tem ouvido aí nas últimas semanas, que é ficar num patamar alto por mais tempo. Então, isso aí jogou aquele balde de água fria ali no mercado americano, já se esperava os 75 pontos, mas uma indicação tão clara do Fed que ele vai tolerar alguma recessão foi o que pesou para os mercados. Na Inglaterra, a alta foi de 0,50, conforme expectativas. No Japão, não teve alta, é o único grande banco central do mundo que não está subindo juros. E na hora que isso foi divulgado, o mercado já esperava, mas foi divulgado, o ien disparou, o dólar disparou frente ao ien e o Banco Central teve que intervir pela primeira vez em mais de 16 anos para segurar a moeda. E aqui no Brasil, decisão do Copom manteve a taxa de juros em 13,75, que eram as apostas majoritárias do mercado. Então, aparentemente encerra-se o ciclo de alta, mas é importante ressaltar que foi a primeira decisão desde 2016 que não teve unanimidade. Então o mercado entendeu que acabou o ciclo de alta, mas que pode ainda ter um residual de 0,25. O próprio Campos Neto deixou isso em aberto em comunicado, indicando que se a inflação piorar, eles vão tomar medidas aí mais firmes, ou seja, aumentar mais alguma coisa ali os juros. Porém, o mercado entendeu que parou por aqui, acaba e que no segundo semestre do ano que vem começa a cortar. Todos os juros aqui na bolsa, os vencimentos em toda a curva caíram bastante forte e isso aí impulsionou a bolsa brasileira hoje. Também teve uma notícia muito importante que saiu às 2h30 da tarde, de que o governo ele bloqueou mais algumas despesas aqui ordinárias para cumprir o teto de gastos, ou seja, mais uma vez respeitando ali o teto de gastos, e a projeção do superávit primário ela veio de menos 59 bi para esse ano, a expectativa no meio do ano era de menos 59 bi para esse ano, veio para mais 12 bi, o que seria o primeiro superávit do governo brasileiro em 9 anos, ou seja, desde 2014, que foi quando o Brasil entrou em recessão. Notícia super positiva para a economia como um todo. Em paralelo, quase ao mesmo tempo, a Petrobras divulgou que vai reduzir novamente agora o preço do gás de cozinha, uma redução de 6% nessa sexta-feira, o que tira ainda mais a pressão inflacionária e daí foi uma festa geral nos mercados, a bolsa acelerou fortemente depois aí dessas duas notícias e foi buscar esses 1,9 de alta. Todos os setores da bolsa subiram hoje, sem exceção nenhuma, destaque para o Imob, que é o setor que compõe ali todas as empresas do setor de construção, com alta de 2,51%, mas falando de papéis em especial, o setor de educação foi um grande destaque hoje, Cogna subiu 8,76% e Dux subiu 5,8%, mas os grandes papéis também tiveram altas fortes. Vale subindo 2,59%, Petrobras 3,77% e Itaú também, Vale subindo 2,29%, Petrobras 2,47% e Itaú subindo 2,01%. É isso aí, tecnicamente falando, segundo os analistas gráficos, hoje
A bolsa ela chegou num patamar muito importante aí de resistência, com bastante indicações de que deve romper, e aí abre caminho livre para ir buscar aí os 120 mil pontos, então vale a pena acompanhar de perto aí as cenas dos próximos capítulos. É isso aí, desejo um ótimo fim de dia a todos e até a próxima.